Tá feliz aí? Tudo bem? Tá tudo certo? Creio que sim, né? Se a gente está aqui, a gente está feliz. Né? Não tem como estar aqui e não estar feliz, né? A gente pode estar um pouco ansioso, a gente pode estar um pouco preocupado com alguma coisa ou outra, mas feliz com certeza nós estamos. Amém? Quero te convidar nesse mesmo espírito a você abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia aí, em Salmos 91. Salmos 91. Obrigado, time. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga discipulado. Se bem que é covardia, porque Salmos é fácil de achar, né? Vamos lá, Salmos 91, 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Amém? Minha versão aqui é a NVI. Se puder acompanhar na NVI inteira. Irmãos, pode se assentar aí, ficar bem à vontade. A gente já está na presença do Senhor, amém? Quem já está sentindo? A gente já está com Ele aqui. É muito legal, eu gosto muito mesmo quando a gente não se conversa, as coisas convergem. Porque na primeira música, o time já começou a ministrar o que vai ser a palavra hoje. Absolutamente, né? Foi incrível, porque fazia tempo que eu não acontecia isso assim comigo. Mas, glória a Deus. Eu creio que o Senhor sabia já, né? Antes da gente chegar nesse lugar, Ele já sabia o que a gente precisava. Você tá feliz ainda? Às vezes quando a gente senta, a gente já vai acalmando, né? Aí vai voltando, tudo normal, mas não, amém? Vamos permanecer nesse lugar que foi criado, não só pelo time, mas pelo Espírito. Se você não estiver sentindo o Espírito, continue em oração, para que o Espírito venha sobre você nessa noite, para que você seja tocado. Eu tenho certeza que tem uma porção bem fresquinha do Espírito para cair sobre nós hoje, amém? Já de cara nesse texto aí, eu não sei se vocês, se a tradução de vocês é assim, mas ali fala assim, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, em algumas versões provavelmente vai trazer onipotente, amém? Acho que é de vocês onipotente, E essa palavra onipotente, ela significa aí algumas coisas, né? Entre elas, é óbvio que aquilo que foi traduzido aqui já, Todo-Poderoso, se encaixa muito bem, né? Mas dentre elas aqui, a gente tem algumas definições e uma delas, e uma que me satisfaz muito, é aquele que tudo pode fazer. Muito legal isso, né? Porque quando a gente fala em onipotente, a gente logo pensa em poder, né? A gente pensa aquela questão assim, tipo quase que um super-herói, né? Vai sair um poder de Deus e algo assim. Mas eu gosto muito desse termo, aquele que tudo pode fazer, porque ao contrário, né, na contramão do mundo, né, o que muitas vezes para nós parece impossível, para o nosso Deus é apenas uma questão de onipotência. É apenas uma questão de olhar para Ele e dizer: eu creio em alguém que tudo pode fazer. Sabe, não é apenas ter poder. Não é apenas ali eu poder receber uma cura, eu poder receber uma porta de emprego. Faz sentido? Mas é aquele que todas as coisas pode fazer. Não existe nada. Se nós pegarmos a imensidão da eternidade, digamos o seguinte, que a eternidade não existisse, o nosso Deus é onipotente para fazer existir a eternidade. Você vê uma coisa que para nós é intangível, para Deus é só uma questão de
uma faceta do seu caráter. Deus é onipotente, Ele tudo pode fazer. Amém? Acho que só aí já estava ótimo, né? Mas, existe um outro versículo que eu gosto muito também, que está lá em Jó 42:2. Provavelmente vocês já estão acostumados a ouvir esse verso. Que fala assim, isso aqui é aquele final, né? Do Jó, quando o Jó já foi pro pó, Jó já foi quebrado, refeito, tudo. E ele vai falar o seguinte, olha, sei que tudo podes fazer e nenhum dos teus planos serão frustrados. Você vê, eu até uma vez, acho que eu gravei um Reels, eu falei assim, que eu percebo essa história de Jó como um dos mergulhos mais profundos que a Bíblia relata. Porque é tão comum a gente ver ali, tipo, né, uma cura, uma restauração, uma coisa, né, ali no momento, né? Mas Jó foi tão, né, ele foi tão puxado para dentro, né, de Deus. Ele foi tão colocado dentro de quem Deus é, que eu acredito que foi um dos relatados, né? Porque a gente sabe que tantas coisas aconteceram que nem foi possível colocar na Bíblia, né? Mas dentre as que foram colocadas, com certeza Jó foi um dos maiores mergulhos. E ele diz isso, né? Sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Um homem que conhece a Deus pode dizer isso, né? A certeza de que o Senhor tudo pode fazer. Já vou profetizar aqui, eu não sei o que você está precisando que Deus faça. Mas uma coisa eu posso te dizer, baseado no que a Bíblia diz. Tudo Ele pode fazer e nenhum dos planos dele vai ser frustrado. Amém? Você recebe isso aí? Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho de mim também. É que eu estou vivendo bastante sabe? Eu tô num momento da minha vida que eu estou vivendo bastante assim comigo mesmo, sabe? Eu estou falando isso porque a gente às vezes quando a gente trabalha assim exterior, a gente convive com um monte de gente, né? O dia inteiro conversando com um, com o outro, tipo a Lohana, né? Que atende um monte de gente todo dia. E aí a gente está fora e tal. Alguns outros aí talvez como o Renato, né? Que acho que é mais parecido com o meu caso. Às vezes a gente fica ali quietinho no nosso escritório lá e tal, ali, pensando, falando com a gente mesmo, né? E eu estou vivendo um momento muito assim, sabe, muito intimista, do ponto de vista humano, né? Mas do ponto de vista com Deus, eu acho que é o período que eu acho que eu estou mais próximo de Jesus, é esse período, porque quanto mais sozinho a gente fica, quanto mais em solitude, né? Mais com Jesus a gente fica para quem conversa com Ele. Porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, que a gente conversa com tanta gente, a gente nem para um momento para falar com Jesus. Mas de repente quando a gente está sozinho, fica mais fácil, né? Você está ali sozinho, aí você vai falando com Jesus. Nem que for enquanto está lavando uma louça, né? Lavar a louça é um negócio que é show para falar com Jesus. Outra coisa que é show para falar com Jesus também é tomar banho. Não sei se os irmãos têm esse hábito aí, mas para mim tomar banho, eu decido 7 listas de música no banho. É o lugar mais produtivo que tem. Porque ali, né, não tem nada pra você pensar. Você vai passar o sabonete, shampoo, tá, não tem. Não tem um WhatsApp, não tem um TikTok ali, um Instagram para você ficar rolando. Então você vai conversar com Jesus. É ótimo. Não estou aqui fazendo apologia, tá? A você não conversar com Jesus fora desses horários. Mas eu estou dando uma ideia. De repente, né, vai que frutifica aí. Né? Se você muitas vezes fala assim, não tenho tempo para falar com Jesus, fala com Jesus no banho. Fala com Jesus dirigindo. A gente conversa muito sobre isso no discipulado. Enquanto você está dirigindo indo de um lugar para o outro, vai ficar fazendo o quê? Né? Vai conversando com Jesus. Então, eu estou vivendo um momento muito intimista e eu queria dividir um pouco isso com vocês. E talvez alguns vão me julgar agora. Mas tá tudo bem, tá? Porque eu já passei na peneira de Deus, então podem me julgar. Vamos lá. Eu fico muito impactado, irmãos, com... Vocês estão felizes ainda? Então, tá, beleza. É só porque às vezes eu olho assim, as pessoas estão meio sérias, né? Mas amém, vamos lá. Vocês estão felizes, está ótimo. Eu fico muito impactado, muitas vezes, quando eu vejo... Vamos lá, estou tentando dar um plano de fundo aqui. Eu fico muito impactado quando eu vejo na natureza,
os fenômenos naturais, porque para mim já não é muito natural. Mas, do ponto de vista, né, do que a gente conhece, eu fico muito impactado quando eu vejo um fenômeno natural, né, onde eu consigo experimentar pelo menos um pouco da majestade de Deus. Não sei se vocês são assim também. Eu sou meio que o doido das tempestades, sabe? O doido sei lá, do céu nublado, umas nuvens estranhas, sei lá. Vocês não são, não? Acho que só eu. Às vezes eu vejo assim o céu, eu vejo aquele degradê, né? Eu falo assim, nossa, cara, que coisa doida. Mas nem um artista mais artista do mundo ia conseguir pensar num degradê desse. Vocês são assim também? Ou não? Eu fico olhando e falo assim, cara, não tem uma coisa, acho que pode representar o olho humano mais tangível, mais perto do que Deus pode fazer, do que a gente reparar as coisas que Deus já fez, né? E que Ele continua fazendo, porque se você reparar, esses fenômenos eles são novos. Você nunca vai ver uma tempestade igual a outra, nunca vai ver um pôr do sol igual ao outro, todos são diferentes. É um espetáculo todo dia, né? Você não precisa pagar nem ingresso, é só separar ali um momentinho para você ver. E eu fico muito impactado quando eu vejo isso. Me chama muita atenção, é algo que me aproxima de Deus. Quando o texto bíblico, né, fala que, em Salmos 19:1, fala assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. É muito verdade isso. Se você parar, eu sei que nossa vida é muito corrida, amém? Principalmente para quem trabalha enclausurado, né? Quem trabalha lá dentro da sala, ou dentro da fábrica, do lugar assim que você não consegue ver lá fora, dá a impressão que não acontece nada, né? Mas se você parar, tipo, 5 minutinhos, você tem teu café lá, 15 minutos. Então você pega lá 10 minutos, toma teu café e 5 minutos, vai lá fora. Dá uma olhada para o céu. Só isso, 5 minutos. Eu tenho certeza que 5 minutos olhando para o céu é suficiente para impactar teu dia. Amém? Eu estou falando um negócio que você faz se você quiser, mas eu te aconselho. Eu tenho aprendido muito com Jesus fazendo isso. Isso foi uma coisa que não foi ninguém que me falou, foi o próprio Jesus. Foi um momento assim que eu falei, não, eu preciso ver um negócio diferente. Aí o que eu faço? Como eu estou meio que em home office, assim, né? Não vou falar eterno, mas há de até quando der. Às vezes eu vou lá, escancaro minha janela, né? Que é a minha sacada, né? A minha janela. E só contemplo. Glória a Deus, eu moro em um apartamento no último andar ali. Nossa, último andar, terceiro andar. Mas já me dá uma visão privilegiada, né? Sobre outros lugares, né? Então, às vezes eu abro a janela e dou uma olhada assim, aí eu falo, uau. Às vezes até aquele momento ali, eu não tive nada de especial no meu dia. Mas a hora que eu abro a janela e olho para o céu, eu já posso... Para aí já. Para aí. Eu acho que a gente se acostumou demais. Eu acho que a gente se acostumou com a nossa vida. O Marcinho trabalha lá no campo. Provavelmente o dia inteiro vendo. É uma nuvem diferente aqui, uma tempestade está chegando lá, e a gente se acostumou com isso. A gente virou normal. Virou feijão com arroz. Olhar para o céu e falar, o céu está bonito hoje. Legal, está bonito. Mas eu queria pode ser. Eu queria levar vocês nessa noite para esse lugar, só para a gente contemplar algo diferente. Queria que você pensasse nisso. O próprio natural de Deus é sobrenatural. Você já tinha escutado isso ou não? O próprio natural de Deus é sobrenatural. Por exemplo, está todo mundo vivo aí? Por quê? Não vale falar porque está vivo, né? Não pode. Nem porque está respirando também. Existe alguma coisa que mantém a gente vivo, não é? Está ligado na tomada? Qualquer hora, desliga, né? Mas não desliga, né? Por quê? É natural, não é? Mas é sobrenatural. Não é incrível? Incrível. Incrível. E tem um monte, né? Não é só um, né? É vários, tipo assim, se fosse um só, né? Aí a gente vai contemplando, né? Alguém que está vivo assim, sem estar ligado em nada, né? Mas a gente está ligado, amém?
A gente está ligado na videira verdadeira. É por isso que a gente tem vida. Então o natural de Deus é sobrenatural para nós. Ele é sobrenatural. E no último sábado, espero que vocês tenham sentido minha falta, eu não estive aqui. Mas eu não estava em nenhum outro lugar, assim, não, estava em casa. No último sábado, a gente estava muito cansado, a gente veio de uma semana muito cansativa. A gente veio de um sábado muito cheio também. E a gente decidiu que a gente ia descansar nesse sábado. É legal, né? Você decide, você faz planos, mas a resposta certa vem de Deus, né? E aí nós decidimos descansar tudo. E acho que a Carol deve estar assistindo agora, ela vai lembrar disso. Ela falou assim, vou lá pro quarto fazer o Felipe dormir, né? Porque às vezes a gente reveza, né? Um vai. E aí ela falou, vou lá fazer ele dormir. Beleza, a Carol foi. Aí eu tomei um banho e tal. E quando eu saí do meu banho, era quase ali no horário do culto, e eu olhei assim e começou um temporal, né? Começou a armar aquele tempo, tudo. Acredito que já estava armando antes. E aí, caiu aquela tempestade, que eu acho que quem estava aqui viu. Impossível quem não viu, né? Acho que todo mundo, independente de onde você está, você podia estar dentro de um buraco lá, que você viu essa tempestade que caiu sábado. E foi simplesmente a melhor adoração que eu já fiz na minha vida. Da janela da minha casa. Foi incrível para mim. Para Deus eu acho que foi normal. Mas para mim foi incrível, incrível, incrível. Foi algo sobrenatural. Eu não sei se você consegue imaginar isso, mas não sei onde você estava, se você estava aqui na igreja, se você estava em outro lugar. Mas foi muito tremendo a tempestade do sábado. Acho que foi sábado agora, né? Foi sábado. E eu não consigo explicar como foi a sensação de adorar a Deus em meio a uma tempestade. Não sei se você já... Alguém aqui já teve essa experiência ou não? Ninguém? Vocês nunca fizeram isso? Hã? Já? Só com chuva? Não, uma tempestade, mas assim, aquelas que muitos ficam com medo. Gente, faz isso. Faz na próxima. Fica ligado no calendário ali, na previsão do tempo ali, a hora que tiver, faz isso. Vai na sua janela, vai na área da sua casa, não sei. Contempla a tempestade e adora a Deus. Foi simplesmente a melhor adoração que eu já tive na minha vida. Desde que eu me converti, desde que eu conheci Deus, foi a melhor adoração que eu tive. Não tinha bateria, não tinha pad, não tinha guitarra, não tinha violão, não tinha nada. Só tinha trovão e relâmpago. Só isso. E a minha voz desafinada. Porque estava bastante, estava cantando acho que os vizinhos se escutaram ali, provavelmente não vão querer ouvir nada meu, porque foi feio. Mas para mim foi muito legal. E automaticamente, quando eu olhei para o céu, o que eu via? Vou tentar descrever, tá? Eu sei que não é descritível, tá? Não vou conseguir descrever, amém? Vou só tentar. Uma das ideias é maravilhoso, mas a hora que eu falo, parece que não fica tão legal. Mas eu vou tentar dar um plano de fundo para vocês. O céu estava todo escuro, bem escuro, estava muito escuro. Eu lembro disso porque quando eu estava tomando banho, tem uma janelinha pequenininha assim. E ela estava entreaberta e eu vi assim que eu não conseguia ver nada no céu. Geralmente a gente consegue ver alguma coisinha ou outra, eu não conseguia ver nada. Estava escuro, escuro. E quando eu cheguei na janela, ainda não estava caindo raio no chão. Eles estavam só em cima. E era tão bonito, porque eu particularmente, eu ainda não tinha visto uma tempestade só de raio em cima. E aí começou a cruzar, ele cruzava daqui e até o fim. Aí de repente eu olhava, eu ficava parado esperando dali até o fim, né? Eu ficava olhando para cá. Aí quando eu estava olhando para cá, vinha outra daqui, né? Aí vinha outra e cruzava. E eu fiquei olhando e falei assim, uau. Ninguém, eu não sei. Tem alguém dessa área aí de fenômenos naturais, sei lá, ou que mexe com eletricidade? Eu acho que ninguém é capaz de reproduzir minimamente o que é isso. Acho que não. Acho que a gente pode até desafiar. Não creio que alguém
usando ali de coisas humanas, materiais humanos, consiga reproduzir em escala muito menor isso. É impossível, acho que é impossível. E eu vi raios, e aí acompanhados com um atraso, né, de delayzinho ali, um trovão. Às vezes caía lá no fundo, assim, né? Daí eu ficava esperando, assim, eu falava, vai vir. Daqui a pouco ele vinha. Pô. E aí, a chuva, ela tava, não tinha lado. De vez em quando vinha um pouquinho de chuva, assim. E molhava, assim, né? Eu ficava assim, eu falei assim, eu acho que Deus preparou esse momento para eu estar aqui, na janela. E aí eu entendi de Deus. Eu falei assim, não é para eu ficar fazendo outra coisa, é para eu estar aqui nessa janela mesmo. Eu falei, por que não, né? Oxe, por que não? Vou cantar umas músicas aqui. E aí comecei a olhar como quem olha para Ele mesmo. E comecei a adorar Ele. Comecei a cantar algumas músicas que vocês conhecem, outras tantas que vocês não conhecem, talvez. E umas que eu conheci há pouco tempo. Fui vindo, e o que veio no meu coração eu cantei para Ele. E foi muito interessante porque em meio a tudo isso, eu me lembrei de Apocalipse 4:5. Que diz, né? Parte A, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E aí eu comecei a imaginar aquilo ali em uma escala muito maior. Que eu falei assim, só em Campo Mourão, né? Imagina no céu, imagina no trono. Se aqui está forte desse jeito, se aqui os trovões estão tão fortes que chega a tremer, eu fiquei imaginando, eu falei assim, nossa, o que será que o João viu? Porque ele viu, né? E eu comecei a pensar, falei, nossa, isso aqui é uma escala muito menor do que acontece lá. Mas eu já acho isso muito poderoso. Eu já acho incrível o trovão tremer a terra. Você chega a sentir assim, ó, a hora que ele cai, tremer. E aí eu fiquei ali alguns tempos ali contemplando, só contemplando. Vocês conseguiram visualizar mais ou menos? Acho que deu para visualizar. Eu fiquei contemplando aquilo e liberando a minha canção ali. Aí eu comecei a cantar umas coisas só de mim, assim, sabe? Nenhuma letra, assim, aleatoriamente, comecei a adorar Ele. E logo em seguida o Espírito já me levou a cantar o texto de Isaías 66. Quem é do meu time antigo aí sabe que texto que é esse. Ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Aí eu falei assim, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Falei, é difícil colocar Deus num lugar, né? Não. E eu pensei, Deus precisa disso. Ele é muito maior. As coisas de Deus são muito além do que a gente pode imaginar. Prender Deus dentro de uma caixinha, prender Deus dentro de algo, não tem como. Sabe, os raios precisam alcançar o Japão lá, né? Precisam ir sem fronteiras. Você está comigo? Sabe, eu comecei a contemplar isso e esse texto foi vindo. E aí automaticamente eu comecei a cantar, né? Comecei a cantar. A terra é o estrado dos seus pés, o mar ele esconde em suas mãos, o céu é o seu trono. E foi o dia que eu cantei essa música com mais verdade. Porque daí eu estava vendo o negócio acontecendo, sabe? Eu estava vendo aquele céu, eu estava vendo os raios passando, o som do trovão. Eu estava sentindo o vento e a chuva. Irmãos, eu não sou daqueles que acreditam que Deus é a chuva, não, tá? Mas você entende que Deus é imanente?
Ele está ali também. Ele está se manifestando ali. Deus, ele é transcendente? Sim, Deus é transcendente. Ele é muito mais do que a gente pode imaginar. Deus para muitos, ou talvez em algumas situações, Deus é intangível? Sim, com certeza. Ele é santo, separado. O pecado não pode tocar em Deus, né? Deus e o pecado são coisas diferentes. Mas Deus é imanente, com certeza. Ele se manifesta. Deus está presente. Você pode afirmar isso? Ele está presente aqui agora? Com certeza Ele está aqui. Sabe, essa não é só uma reunião. Esse é um lugar da habitação do Senhor. Ele está aqui. A gente está aqui nesse lugar, mas a gente de verdade mesmo, nós não estamos aqui só para ouvir a palavra. E nem só para a gente cantar. A gente está aqui porque a gente gosta mesmo da presença de Deus. É porque Ele é presente. Se nós estivéssemos aqui nessa reunião e Deus não estivesse presente, ia ser só mais uma reunião. Escritório. Ouvir umas coisas e tchau. Mas Ele está aqui. Amém? Perceber para mim, por que eu falei que é muito impactante? Porque perceber para mim que agora eu queria que você chegasse nesse lugar comigo, tá? Amém? Quem não estava muito indo junto, vamos lá agora. É muito impactante para mim porque perceber que tudo, fala comigo, tudo. De novo, tudo. Mais convicção, tudo está debaixo do pé de Jesus. Esse não era para repetir, mas show. Tudo, absolutamente tudo. O céu é o seu trono. E a terra o que é o estrado? É o descanso dos pés. Tudo. Tem alguma coisa te afligindo hoje? Tem alguma coisa que está te incomodando? Tem alguma doença? Tem algum poder do mal que está vindo contra você? Tem algum pensamento ruim que está vindo sobre você? Tem alguma situação que você fala assim, essa situação é impossível de ser resolvida? Tem. Ela está debaixo do pé dele. Debaixo dos pés. Você não entendeu. Tudo está debaixo dos pés dele. Você precisa de mais alguma coisa essa noite? Ou não? Eu não preciso de mais nada. Podemos acabar aqui? E aí a gente coloca tudo onde deve estar debaixo dos pés dele? Jogamos tudo, abandonamos tudo ali. Pronto, está tudo resolvido. Aí tem uma vozinha no seu ouvido agora falando assim, mas o teu problema é diferente. Quem que é? Quem que está pensando assim? Quem está pensando assim? Seu problema não é diferente. O seu problema está debaixo dos pés de Jesus, do mesmo jeito que o problema de todo mundo está debaixo dos pés de Jesus. Mesmo jeito, mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele vai fazer um, ele vai fazer o outro. Igualzinho. Amém. A fé veio? Veio? Veio para mim também. Perceber que tudo está embaixo dos pés de Jesus. Tudo que acontece, tudo que é grande demais, tudo que é o grande causador da nossa ansiedade, da nossa preocupação, da nossa depressão, da nossa um monte de né? De
Sônia. Literalmente embaixo dos pés dele. Ele está falando para você nessa noite: seu problema está embaixo do meu pé. Ou eu mato ele, mas você falar que você não quer que eu mato, eu deixo ele. Mas está embaixo dos pés dele. Simples assim. Sabe como se eu vou falar um negócio aqui, não me julguem, tá, irmãos? Eu não mato formiga, tá? Normalmente assim eu deixo ela viva, mas só quando ela incomoda. Mas é a mesma coisa que se uma formiga estivesse debaixo dos nossos pés, assim. E Deus está assim: ou eu mato, ou eu deixo ela escapar. Mas você decide. Você fala assim: mata pra mim. Ele literalmente está embaixo dos pés dele. Literalmente. Da minha janela, naquele dia, eu via raios cortando as nuvens e tocando o chão. Alguns só por cima. Eu ouvia o som dos trovões, o clarão que eles faziam, a distância que eles percorriam. Eu sentia a chuva e os ventos. Aquele dia na minha janela eu percebi tudo isso. Foi tudo tangível, possível de ver, até de sentir. Vento, chuva. Só que eu só conseguia pensar em uma coisa naquela hora. Sabe o que eu só conseguia pensar? Quanto que Deus é majestoso. Só isso que vinha na minha mente. Na minha mente não vinha assim, o que vai fazer depois, não vinha nada disso, assim, nada. Se ia chover muito, se ia continuar chovendo para eu poder dormir com chuva, nada disso. Se o Felipe ia dormir a noite inteira, não vinha nada, absolutamente nada na minha mente, só vinha assim. Eu só conseguia olhar, e aí eu queria que vocês se lembrassem de um texto. Eu só conseguia olhar e pensar na minha mente, pensar assim: é muito majestoso. E aí vocês se lembram do resto. Santo, 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 santo. E aí a gente entende porque os anjos olham uns para os outros. Sabe que, Marcinho, por que eles olham uns para os outros? Eu acho que eles não conseguem olhar. Você já parou para pensar nisso? Acho que eles não conseguem olhar. Eu fiquei pensando assim por alguns segundos, quando caía um trovão muito forte. Não me julga, se você é assim também, se conecta. Às vezes quando está um trovão muito forte assim, você não consegue olhar. Você fica com medo, dá aquele clarão assim, você chega até a fazer assim, não faz? Aí eu fico imaginando assim, deve ser pesado. Porque se esse trovãozinho aqui, de meia tigela, né, que é pouquinho, é só aqui em cima, faz esse barulho e esse clarão, imagina o do trono. E vozes de muitas águas. Aí você imagina, aí você pode imaginar aí na sua mente. Mas eu só conseguia pensar como ele é majestoso. E aí acho que vocês conseguem entender por que da minha adoração, porque não tem outra coisa para fazer. É como os anjos, se eu olho para ele, como é que eu vou conversar com alguém? Como que eu vou me distrair? Como que eu vou pegar meu celular? Não tem como. Sabe, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu não estava olhando apenas para uma tempestade naquele dia, mas eu estava olhando para ele. Os meus olhos físicos viam a manifestação do poder de Deus, mas eu conseguia enxergar com os meus olhos da fé. Deus tocando o som do trovão. Você pensou nisso? Tipo, Deus fazendo o som do trovão? Porque todas as coisas são para Ele, por meio dEle, para Ele. Não são todas as coisas? Nada do que foi feito, nada do que é feito senão por Ele. O som do trovão. É sobrenatural. É sobrenatural. Você já contemplou um trovão? Já? Você já contemplou o som dele, o alcance dele? Você já fez isso alguma vez? De parar por alguns segundos para contemplar? Eu quero repetir algo que eu já falei, mas eu queria que você prestasse atenção nisso. Deus é transcendente. Ele é sobrenatural.
Ele é infinitamente poderoso. Eternamente poderoso. O poder dele não tem limite. O poder dele não vai até um trovão, até uma tempestade, um vento. É muito além. Eu e você, a gente não consegue entender o poder de Deus ainda. Mas eu quero te fazer uma pergunta para você responder. Deus é imanente? Deus é presente? Deus é tangível? Deus te toca? Você sente Ele? Ele age na sua vida? Ele faz você adormecer? Ele te acorda? Ele faz você ter força para levantar? Ninguém pegou ainda? Ou vocês estão pegando devagar? Você dorme? Por quê? Você se levanta? Por quê? Não vale falar que você tem perna. Todo mundo tem, quem não tem, dá um jeito de levantar também, não dá? Você tem energia? Você se alimenta? Funciona tudo certinho aí? Aqui tudo? Funciona, beleza? Você chora? Ri? Sente? Frio? Dor? Calor? Frio? Show. Quando você for embora aqui, você vai embora vendo? Vai. Por quê? Você está me entendendo ou não? Não sei se você está entendendo. Nós temos muitos motivos para agradecer. Muitos. Infinitos motivos. Tem alguém aí que tem neném aí? Deixa dormir à noite assim em paz assim? Deixa dormir em paz assim a noite inteira, tranquilo assim? Mas tem? Tá vivo? Dá trabalho? Quem tem trabalho aí? Quem trabalha? Tem emprego? Você tem emprego? É mil maravilhas assim ou não? Mas você tem trabalho? Quem te deu? Tem dinheiro? No final do mês? Tem comida em casa? O que mais? Vamos lá. Tem água para tomar banho? Tua água é quente ou é fria?